Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, e depois nós vamos pular para o versículo número 6, tá bom? Hebreus 11, 1 e depois o 6. Diz assim, na revista ARC, tá bom? Diz lá, ora, vamos todo mundo junto? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos lá, o 6 agora. Como está escrito? 6? Espera um pouquinho, irmãos, eu acho que pôs errado lá. É o 6, né? Versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, queridos? Você pode glorificar Deus? Vamos fazer uma oração ao Senhor, porque Deus nesta noite tem uma palavra diferenciada para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa, meu Deus. É o melhor lugar que nós escolhemos para estar neste dia, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida de cada irmão aqui, cada irmã, Senhor. Agora, meu Deus, fala aos nossos corações através desta palavra. Ó Deus, usa a minha vida como um canal de bênção para o meu irmão, Senhor. Um canal de vitórias para ele, meu Pai. Querido e santo Deus, fala conosco pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, queridos irmãos. Então, gostaria de meditar um pouquinho, irmãos. Vocês podem observar que eu li só 2 versículos. E nestes 2 versículos tem uma pequena palavrinha que só tem 2 letrinhas. Qual que é esta palavra? Fala comigo. Fé. Tá? E eu denominei aqui o meu pensamento, né, a minha mensagem aqui, olha. Fé, o caminho para a vitória. Fala comigo. Fé, o caminho para a vitória. Tá? Então, na verdade, irmãos, não há outro caminho para se alcançar a vitória na vida cristã, a não ser pela fé, tá? Seja na área da saúde, na área financeira, na área emocional, relacional, sentimental, judicial, ou em qualquer outra área. Na Bíblia Sagrada vamos ver diversos personagens que obtiveram vitória, isto porque mantiveram a sua fé firme no Senhor. Mesmo atravessando situações adversas, vemos também Jesus elogiando a fé existente em alguns personagens bíblicos. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, ele disse, nunca vi uma fé tão grande igual esta. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a tua fé te salvou. O cego de Jericó, Jesus falou assim, vai, pode ver, a tua fé te salvou. E diversas vezes, Deus sempre usou a nossa fé para que a retribuição de Deus seja feita. Então nós lemos aí que, ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer Deus, aquele que ora a Deus, aquele que busca a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e também que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Você pode glorificar Deus? Sabe por quê, irmãos? Você é um buscador de Deus. E você saiba de uma coisa, que o abençoador é Deus, e Deus está aqui para te abençoar nesta noite. Amém, querido? Então, amados irmãos, nós vamos ver aqui, irmãos, uma relação muito grande na Bíblia sobre fé e oração. Você vai encontrar a palavra fé no Novo Testamento muitas vezes.
Por que, pastor, nós não vamos encontrar no Antigo Testamento? Só uma vez no Antigo Testamento, Abacuque diz que o justo pela sua fé viverá. Só uma vez tem a palavrinha fé. Mas em outros casos, quer dizer assim, a confiança em Deus, tá? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, os que creem, os que têm fé no Senhor, está entendendo? Então a palavra fé no Antigo Testamento, ela foi substituída por confiança, crer, esperar, está entendendo? Então, na verdade, agora no Novo Testamento, diversas vezes você vai encontrar a palavra fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz lá, olha assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele, a Bíblia diz, nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Fala comigo, fé em fé. O que quer dizer isso, pastor? Fé do começo até o fim. Fé para crer, mas fé também para permanecer. Fé para confiar que Deus vai fazer o milagre e realmente você continuar crendo. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não é amanhã, vai ser depois. Mas Deus fará o milagre na minha vida. Fé é isso, irmãos. Então, daí o apóstolo fala assim, olha, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, no qual está escrito, o justo viverá da fé. Ô, irmão, você pode glorificar a Deus? Você sabia que você tem uma fé que foi Deus que deu para você? A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Fala comigo assim, levanta o dedo para o céu e fala assim, é dom de Deus. É dádiva de Deus, é dádiva de Deus, é dádiva de Deus, irmãos. Quando você vem à igreja, você está tendo fé, porque você teria um outro lugar para ir, mas você escolheu vir na casa de Deus. Amém? Então, queridos, a palavra fé, ela está na Bíblia bem assim, muito relacionado com a oração, com a esperança, com a firmeza em Deus, entendeu? Você vai ver lá em 1 Coríntios 13, agora permanece o quê? A fé, o que mais? A esperança, o que mais? E o amor. Aí o Paulo fala assim, olha, mas o maior destes é o amor. Mas em primeiro lugar é a fé. É ou não é? A fé em primeiro lugar. Nesta noite eu quero estimular a tua fé. Você vai sair daqui cheio de fé. Ô pastor, por quê? Porque não é eu, é Deus que vai dar fé para você. É Deus que vai restabelecer a tua fé. É Deus que vai te colocar em pé e falar assim, não, eu ainda estou aqui contigo. Eu vou te fazer um vencedor. Eu estou aqui com você para te ajudar. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu recompensador. Eu sou o teu salvador. Eu sou o teu Senhor. Amém, queridos? Então a fé, ela é muito importante na tua vida. Paulo fala assim em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A fé faz com que você sinta esta paz, esta comunhão com Deus, esta esperança em Deus. Aí ele fala assim, olha, tem uma coisa, por causa desta fé, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo fala assim, ó, e não só isto, nós também nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. A esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Fé em Deus, amém? Deixa eu tomar uma aguinha. Só funciona com água.
Olha que interessante. A fé, ela é muito importante na nossa vida secular, na nossa vida financeira, material, vida de saúde. Ela é muito importante. Talvez você veja aqui buscar algo que precisa de fé para alcançar. E Deus é poderoso para fazer. Só que uma coisa que a gente vê no apóstolo Paulo, quando ele fala assim, ó, de fé em fé, ele está querendo fé do começo ao fim. Quando o apóstolo Paulo, lá no final da sua carreira, ele fala desse jeito aqui em 2 Timóteo 4, 7 e 8, se alguém puder pôr na tela para nós, por favor, ele fala desse jeito: olha, eu já estou sendo entregue por sacrifício, Timóteo. Só que tem o seguinte, Timóteo, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Aí ele fala assim, ó, desde já está guardada, ó, guardei a fé. Agora o próximo versículo 8, coloca para nós lá, como é que está escrito? Ó, desde agora, vamos ler todo mundo junto? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele fala, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Deixa o versículo um pouco aí. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, sim. Pode dar um glória bem forte, irmão. Esta é a esperança do salvo. Essa é a esperança de que quem tem Jesus no coração. Está vendo? Olha. Ele falou assim, olha, eu guardei a fé, Timóteo. Só que tem uma coisa. A coroa da justiça também já está guardada. Já está guardada, porque quem vai me dar é o justo juiz naquele dia. Você pode glorificar Deus, irmãos. A fé tem que ser do começo ao fim, irmãos. Seja na luta, seja na batalha, seja na dificuldade, seja na bonança, seja como for. Mas a fé tem que permanecer no teu coração. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se a gente for ver quantos versículos na Bíblia tem fé, né? Tem um versículo lá em Hebreus 12 que fala assim, ó, olhando para Jesus, o quê? Autor e consumador da fé. E uma hora ele fala assim, ó, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. E o justo viverá da fé. Se ele recuar, a Bíblia diz, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor aos Hebreus falou assim, mas nós não somos daqueles que recuam. Nós somos daqueles que avançam para frente. Nós somos daqueles que somos otimistas. Nós somos daquele que confia naquele que prometeu, porque ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do nosso Deus não passarão. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Irmãos, Deus é poderoso. É este Deus que nós estamos falando esta noite. É este Deus que você tem que levar no teu coração. E você vai ver que a bênção do Senhor vai ser sobre a sua vida. Sem dizer os hinos, né, irmão? Ah, pastor, agora vai entrar nos hinos, né? Sem dizer os hinos, irmãos, que fala da fé. Não é verdade, Anderson? Quantos hinos fala da fé? Né? Pela fé que uma vez me foi dada, não é isso aí? Para quê? Para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada. O que eu vou fazer? Andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor. E o que mais? E seguir a Jesus, meu Senhor. Até quando? Até que um dia receba no céu o quê? Está vendo? Os hinos tem na Bíblia e tem também, né, na harpa, no cantor cristão. Irmãos, eu conheço bastante hinos.
Também eu sou antigo, viu? Antigo não, né, irmão? Desde criança, a gente vem cantando os hinos. Queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho então. Fé, o caminho para a vitória. Fala comigo. Fé, o caminho para a vitória. Repete de novo. Vamos lá? Fé. Vamos meditar um pouquinho aqui. Eu estava lendo, o pastor Anselmo esses dias pregou sobre o Elias, sobre a oração de Elias. Eu estava lendo porque a Bíblia fala assim, olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago falará no capítulo 5, falando assim, a oração da fé salvará o doente. E eu fiquei pensando assim, olha, o Elias era um homem de fé. Um homem cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus. E as orações dele, ele chegou, ele sobe nas escadarias do palácio de Acabe, que era rei de Israel, lá em Samaria. Ele sobe com toda a autoridade, ele faz uma oração. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença sua face eu estou. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Homem de fé. Deus falou, Elias, você fez esta oração? Eu assino embaixo. Eu não vou mandar chuva mesmo. Você fez essa oração com fé. Eu não vou mandar chuva. Eles vão saber que existe um Deus. E aí, a Bíblia fala, irmãos, que Elias faz mais uma oração. Vocês conhecem a história, que ele foi na casa de uma viúva, não é verdade? Depois que acabou o pão, acabou a água do ribeiro onde Deus tinha mandado ele ir, ele foi enviado para a casa de uma viúva, e lá o azeite multiplicou, a farinha multiplicou, Deus abençoou, não é verdade? Mas aconteceu um fato naquela casa. O filho da viúva morreu. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pegou o menino, levou no seu quarto, aonde era mais alto, provavelmente na beira do muro, levou no seu quarto, deitou o menino sobre a sua cama e orou a Deus. Falou, ó Deus, ouve a minha oração. E a Bíblia diz que ele deitou 3 vezes sobre o menino. E a Bíblia fala assim, que Deus tornou a devolver a alma para o menino. E o menino respirou. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus? E a Bíblia fala desse jeito, e Deus ouviu a oração de Elias. Passou um tempo, irmãos, vocês sabem lá o desafio do Monte Carmelo, dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá, 850 profetas. Mas quando ele reformou o altar, ele orou desse jeito, ó Deus, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que só Tu és Deus em Israel. Ele estava querendo dizer assim, pastor Anselmo, pastor Edmar, ó Deus, eu já conheço o Senhor, eu já tenho experiência com o Senhor, mas este povo precisa saber de que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, e a aprovação de Deus foi naquele momento, e todo o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode glorificar Deus? Oração de fé. Deus aprova uma oração de fé, meu irmão. Tá?
Deus aprova a oração de fé. Saiba de uma coisa, você lá em Tiago fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Orou por 3 anos e 6 meses, não choveu, para que não chovesse. Orou outra vez, a Bíblia diz, e o céu deu chuva sobre a terra e produziu o seu fruto. Deus tem esse poder de usar a minha vida, a tua vida, porque é o mesmo Deus. Ele não mudou e jamais mudará. É o mesmo Deus que Elias orou, o mesmo Deus que Daniel orou, o mesmo Deus que João viu no céu aberto e falou assim, sobe aqui, João, e mostrar-te-ei as coisas que em breve hão de acontecer. É o mesmo Deus que apareceu para Isaías 730 anos antes de Jesus, e é o mesmo Deus que apareceu para João no ano 90 depois de Cristo. Você pode glorificar Deus? Por isso que Jeremias fala assim, o teu trono, Senhor, é para sempre. Deus habita no seu trono e não tem substituto para Ele, meus irmãos. Ele fala, Ele age, Ele faz, o que quer. Ele é Deus ontem, hoje, eternamente, não mudou e jamais mudará. Você pode até dar um glória a Deus, uma salva de palmas para este Deus tão poderoso, este Deus tão maravilhoso, este Deus tão excelso, este Deus que faz milagres continuamente. Amém, queridos? Então, amados irmãos, Deus, Ele aprova uma oração de fé, tá? A oração da fé. Cornélio, por exemplo, o anjo chegou para ele e falou assim, Cornélio, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Deus ouviu, Deus atendeu, Deus está contemplando a tua oração. Queridos irmãos, de modo que Deus, Ele se maravilha quando Jesus, por exemplo, aquele homem centurião chegou para Jesus e falou assim, olha, Senhor, o meu criado está em casa lá miseravelmente. Jesus prontamente falou assim, olha, eu vou lá, eu vou dar saúde para ele. O homem falou assim, não, Jesus, não vai não. Não vai, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. A Bíblia fala assim, irmãos, olha, e maravilhou-se Jesus de ouvir esta palavra. Falou, nunca vi tanta fé mesmo em Israel. E a Bíblia diz desse jeito. Volta então para a tua casa. Quando ele voltou, a Bíblia diz assim, que encontrou o menino sarado. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Jesus aprova uma fé genuína. Jesus aprova quando você fala assim, vai acontecer, Deus vai fazer, Deus é poderoso. E realmente Deus faz. Amém? Então, amados irmãos, agora, eu já estou aqui no primeiro ponto, né? Fala comigo, Deus aprova uma fé, uma oração. É necessário o quê? O 2? Perseverança. Necessário perseverança. Orar com perseverança. Fiquei imaginando. Deus se agrada tanto da perseverança. Moisés falando assim, ó, 12 homens, vocês vão lá na terra agora, vocês vão vistoriar a terra, vocês vão ver como é que é o povo, como é que é a cidade, vocês vão analisar tudo lá e vai trazer um relatório para mim. Sai os 12 lá para vistoriar a terra, trouxeram até um cacho de uva, não é assim? Vocês conhecem a história? Está lá em Números, capítulo 13, 14. Mas a Bíblia fala assim que 10 deles voltaram o quê? Ah, não dá. Não dá para a gente entrar nessa terra, lá tem gigantes, lá tem... Os homens são fortes demais. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar para Moisés para nós voltar para o Egito.
vamos voltar, porque não dá mais. Mas tinha 2 cheios de fé, Josué e Calebe. Josué e Calebe saem no meio do arraial, começa a falar: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. E começava a pregoar no meio do arraial de Israel: o Senhor é conosco. Irmãos, muita gente, até mesmo crente, estão perdendo a fé. E Jesus falou, porventura, né, pastor? Pastor Dimar até lembrou, eu hoje de manhã, quando nós fomos fazer uma visita, ele lembrou: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Muita gente perdendo o ânimo. O diabo coloca na mente de muitas pessoas: você não precisa ir na igreja, fica aqui mesmo assistindo no YouTube, no Facebook, e vai por diante. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Muita gente está dizendo: não dá, não conseguimos, não vamos conseguir, conforme aqueles 10 homens. Mas a fé diz: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor vai fazer. O Senhor é conosco. E assim também foi, irmãos, quando foi para começar esse templo aqui, não sei. Foi assim. Muita gente, não vai mudar. Até disseminou aí mentiras, né, pastor Hamilton? Dizendo: não vai dar para mudar. Não vai dar. Mas eu, você, nós, o pastor Hamilton, os outros pastores, falam assim: não, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, vai dar certo, vai dar certo. E estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque muitos creram, e muitos vieram, e muitos realizaram, e muitos fizeram. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. É verdade. Nós estamos aqui por causa da fé. Se não fosse a fé nossa, se não fosse a fé do pastor Hamilton, a fé dos pastores, a fé nossa, irmão, se não fosse, nós não estaríamos aqui. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Você pode glorificar o Senhor? Perseverança. Eu fiquei imaginando, irmãos, como que há uma necessidade de uma perseverança. Imagina a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz desse jeito: e ela dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla dos vestidos deste Jesus de Nazaré, eu serei curada. Ela dizia consigo mesmo. Irmãos, muitas vezes a fé tem que ficar com você e o teu Deus. Porque se aquela mulher chegasse para alguém e falasse: olha, eu estou sentindo que eu preciso de ir e tocar na orla dos vestidos deste homem. Muita gente ia falar para ela assim: não vai não. Você é considerada aqui em Israel imunda, impura. Se você for, é perigoso você até ser presa, alguma situação acontecer com você. Você não pode ir. Mas ela dizia consigo mesma: eu vou. Eu vou. Ah, mas tem a multidão. Eu vou. Eu vou porque eu sei que eu serei curada. Nesta noite, diga para o teu Deus, entre você e Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor, o Senhor sabe o meu problema, o Senhor conhece a minha dificuldade, a minha luta, as minhas batalhas, o meu momento de depressões, meu momento de tristeza. O Senhor sabe de tudo, Senhor. E eu creio que o Senhor poderá colocar as
tuas mãos sobre a minha vida e eu vou ser sarado, sarada. Você pode glorificar Deus, irmãos? Fé particular. Se o homem, aquele menino lá que foi embora, lá, o filho pródigo, comentasse com alguém, eu disse, olha, eu estou aqui tratando dos porcos, lá na casa do meu pai há abundância de pão. Se ele comentasse com alguém, falasse, eu acho que eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Alguém ia falar para ele, não vai adiantar você voltar não, hein? Teu pai vai te dar uma surra em você. Teu pai não vai te receber. Mas ele fala assim, olha, caindo em si, diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu sei que eu conheço meu pai. Eu conheço meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia diz que ele se levantou. Ele foi sozinho. Ele não pegou opinião com ninguém. E a Bíblia diz assim, que de longe o pai olhou e vinha alguém todo esfarrapado, todo mal arrumado. Mas o pai olhou e falou assim, aquele é meu filho. Como o senhor conhece? Pelo andar dele é meu filho. E o rapaz vem chegando. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E a Bíblia diz, pai, ele falou, pai, faz eu como um dos teus jornaleiros aí, pai. O pai falou, não. Servos, vem aqui, corre aqui. O que é, meu senhor? Pode falar? Trazei a melhor roupa. Veste nesse rapaz. Traz o anel, que nós vamos reatar a nossa aliança com ele. Oh, meu irmão, minha irmã, mata o bezerro cevado e nós vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Oh, meu irmão, tenha fé em Deus. O teu Deus não vai te abandonar. O teu Deus não vai te discriminar. O teu Deus vai te perdoar, meu irmão. Ele é o perdoador. Você pode glorificar Deus? Fé em Deus. E aquele moço foi abençoado. Mas depois o outro mais velho falou, como é que o senhor pode receber esse nosso irmão aí que desperdiçou tudo? E o pai, eu não vou entrar na festa de jeito nenhum, não quero saber, eu não vou entrar, porque este teu filho falou desse jeito. Esse teu filho, não é nem chamou meu irmão. Mas a Bíblia fala desse jeito. O pai chegou para o filho mais velho, falou, filho, todas as minhas coisas são tuas, tudo aqui é teu. Mas era justo, ele falou. Era justo nós fazer uma festa para o teu irmão. Sabe por quê? O pai é justo, irmãos. O pai é justo. Você pode glorificar Deus? Então, queridos irmãos, a nossa fé no Senhor, ela é muito importante. Mais um detalhezinho. Às vezes, hoje, a pessoa está com fé para montar alguma coisa e passa lá em frente ao salão, fala, opa, eu vou montar aqui uma loja de bolo. Mas é os bolos que eu vou fazer, aqueles bolos com cobertura, com chocolate granulado, uma delícia de bolo. Eu vou montar uma loja aqui. Alguém vai falar para ele, o desanimador fala assim, olha, rapaz, loja de bolo aqui não dá não, ó. Todo mundo compra bolo ali na Coop, na padaria.
E é assim, irmãos. O desanimador fala isso. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com a tua fé no Senhor, irmãos, porque tem muitos desanimadores por aí, sabia? Muitos desanimadores. Mas em nome de Jesus, irmãos, nesta noite, toma uma posição de fé com o teu Deus. Ele é Deus que cuida de você, Ele é Deus que trabalha por você. Nunca se viu, nunca com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele esperam. Este é o nosso Deus, irmão. E saiba de mais uma coisa, para nós encerrar, tá? Porque pastor é assim mesmo, você está sempre querendo encerrar e nunca encerra. Não é verdade, pastor Anselmo? Por que falou pastor Anselmo? Ele falou, por que pastor? Mas olha, irmãos, uma coisa importante aqui que eu estava vendo, a fé tem que permanecer entre a promessa e a vitória. Fala comigo, a fé tem que permanecer entre a promessa e a vitória. Mantenha a fé, amém? E às vezes no meio do caminho, você pode até dar uma titubeada. Mas eu tenho um segredo para você. Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus se apresenta para Abraão e fala assim, olha, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vai continuando aí, meu irmão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha lá o outro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha lá. Então vamos ler todo mundo esse aí agora? Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Você pode glorificar a Deus, irmão? Abraão conjecturando. Sabe aqueles dias que você está com umas conjecturações, com umas perguntas para Deus, Deus não dá mais, Deus até quando? E assim, não é assim, irmãos? Mas Deus, é interessante esse último versículo aí, olha. E o levou para fora. Deus pega no teu braço, na tua mão, e tira você do teu mundinho, do teu comodismo, e fala, olha agora para o céu. Você pode glorificar a Deus, irmão. Pode dar uma salva de palmas. Olha para o céu. Olha para o céu agora, ele falou. Conta as estrelas, se as podes contar. Lá no interior do Paraná, a gente conseguia ver muitas estrelas. Quem é do Paraná aqui? Bastante gente. Boa gente, viu? Boa gente, pastor Hamilton. E lá você olhava para o céu e contava, até o Cruzeiro do Sul você via. E Abraão começou a contar 1, 2, 3, 4, 10, 20. Ah, Senhor, eu não consigo contar. Não dá para contar. Irmão, a tua bênção vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande, irmão. Quando você começar a olhar para o céu. Amém, queridos? Então a palavra de Deus para nós nesta noite é essa daí. Vamos lá, irmão, vamos repetir comigo aqui, ó. Fé, vamos lá. Fé, o caminho para a vitória. Deus aprova uma oração de fé. O que mais? Necessário perseverança. Fé
entre a promessa e a vitória. Você pode glorificar Deus, exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Palavra com o pastor de